Bom dia, pessoal! Todos prontos para mais uma aula nossa? Muito bem, que legal! A nossa aula hoje vai falar sobre poesia e poema, tá certo? E para começar, eu vou ler para vocês uma poesia desse livro aqui, Poemas para Brincar, de José Paulo Paes. Olha, já é bem grande, já é diferente o formato do livro, que é um livro bem grandão. E o nome dessa poesia é Convite. Vamos lá? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então esse é meu convite hoje para vocês, e o convite para a gente entender um pouquinho mais sobre poesia. Porque muita gente fala assim, eu não gosto de poesia, mas não sabe nem do que se trata, tá? A gente, para dizer que não gosta de alguma coisa, primeiro a gente tem que entender. E no roteiro que vai para vocês hoje da nossa aula, eu venho falando sobre uma das primeiras coisas sobre a diferença entre poesia e poema. Porque o poema é o texto escrito, tá? Que é formado, é um texto literário que é formado por versos. E a poesia vai além. A poesia também pode ser o gênero textual formado por versos, mas é também uma criação artística. Às vezes a gente vê poesia em coisas que não estão escritas. Você pode ver poesia numa obra de arte, tá certo? Você pode ver poesia numa dança. Poesia é mais aquilo que te toca profundamente enquanto pessoa, que foi feito, inclusive, pensado para te tocar. Não tocar de encostar, mas tocar no seu sentimento, tá? E a poesia, quanto gênero literário escrito ali, que a gente lê, ele também foi pensado para te tocar lá no seu sentimento, na sua alma, tá certo? E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A nossa atividade hoje vai ser ilustrar uma poesia, mas para ilustrar a poesia a gente também precisa entender um pouquinho. E aí eu vou ler para vocês a nossa poesia. Aqui será ilustrada para vocês. Eu estou dando uma poesia para todo mundo fazer a mesma coisa. O nome da poesia é Segredo, de uma escritora chamada Henriqueta Lisboa. E a poesia é o seguinte, ó. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com o sino. E o sino bem alto. Delém, dem, delém, dem, delém, dem, delém, dem. Toda a cidade ficou sabendo. E aí, algumas coisas a gente precisa entender para vocês poderem fazer a ilustração dessa poesia. Primeira coisa, vocês sabem o que é andorinha? Andorinha é um passarinho. E para falar sobre essa história da andorinha no fio, andorinha no fio, quer dizer, andorinha pousou no fio e escutou um segredo. Andorinha escuta o segredo? Como assim? Foi na torre do sino, foi na torre da igreja, cochichou com o sino, mas como assim andorinha cochichou? Andorinha fala? E aí nós vamos, para entender isso, nós vamos falar sobre duas coisas que têm o mesmo sentido, dois nomes diferentes para o mesmo sentido, que é licença poética e sentido figurado. Licença poética é quando você, numa poesia, você faz ou você fala de algumas coisas que normalmente não existem. Para que é feito isso? Por que o poeta faz isso? Para te passar a sensação, o sentimento que ele quer. E sentido figurado é quando ele pega a mesma coisa, ele pega uma coisa que normalmente não existiria, não aconteceria, não faria, e ele coloca lá na poesia, ele dá um sentido figurado, um sentido que não existe. Então vamos lá.
Andorinha no fio escutou um segredo. Andorinha é um passarinho. Ela pousou no fio e escutou um segredo. Mas da onde que a andorinha escuta e ainda mais escuta um segredo que pousou no fio? Aí a gente tem que deixar a imaginação correr. Escutou um segredo da onde? Quem trouxe esse segredo? Será que é o vento? Será que ela escutou um segredo que o vento trouxe? Ou será que ela pousou ali no fio, que seria um fio de telefone, um fio de internet, alguma coisa, e escutou um segredo? Não importa, porque isso na verdade não existe, é um sentido figurado, é uma licença poética, que diz que a andorinha sentou no fio e escutou um segredo. E o que a andorinha fez? Imagine a andorinha, escutou aquilo, ela voou, foi à torre da igreja e cochichou com o sino. Seria possível isso? A andorinha falar com o sino? De novo, temos aí a licença poética, o sentido figurado. E o sino bem alto? O que o sino fez bem alto? Na hora tocou. O sino toca, o sino da igreja toca, os sinos tocam, né? E como é que é o som do sino tocando? Delém, dem, delém, dem, delém, dem, delém, dem. Toda a cidade ficou sabendo. Toda a cidade ficou sabendo do quê? Do segredo que a andorinha contou para o sino, e o sino espalhou para a cidade bem alto quando ele tocou delém, dem, delém, dem. Isso aconteceu realmente? É o sentido figurado, o sentido, a licença poética para a gente entender a poesia. Então isso é muito usado, é muito comum, tá certo? Muitas poesias dão vida a seres inanimados, coisas que não existem, não existiriam, colocam numa situação que você fala, se você quiser ser racional ao ler a poesia e tentar entender, você vai falar, isso não existe, isso não acontece. Sim, mas é uma poesia. Música se utiliza muito disso também, porque música, a base da música é o texto, e o texto é uma poesia. Então, eu queria explicar isso para vocês antes, para vocês poderem entender, para poder desenhar isso daí. Porque se você não entende, fica difícil também de você conseguir fazer um desenho sobre a poesia. Tudo que a gente vai ler, um texto, uma poesia, a gente precisa primeiro ler, pensar e entender. Inclusive entender também na hora de ler. É importante a gente prestar atenção na escrita da poesia. Eu vou colocar uma foto aqui agora, mostrando para vocês. Ela vai estar marcada os espaços que separam as estrofes, porque uma poesia ela é composta por quê? São linhas, que são os versos, e cada conjunto de versos forma uma estrofe é separada da outra por um espacinho. Então, quando a gente vai escrever uma poesia, você não pode copiar lá do jeito que você quiser, você tem que obedecer a forma como o poeta escreveu. Se ele colocou 4 versos, né, um embaixo do outro, quando você vai copiar, você tem que fazer também. Você não pode escrever sua poesia, não é um texto que você vai até o final da linha e volta. Não. No caso aqui, a nossa poesia, que eu vou colocar lá no final do texto, e depois eu vou colocar lá no grupo também, o primeiro verso diz o seguinte: andorinha no fio. Segundo verso, escutou um segredo. Terceiro verso, foi à torre da igreja. Quarto verso, cochichou com o sino. Aí tem um espaço, porque esses 4 versos formam uma estrofe. Aí vamos para a segunda estrofe. Primeiro verso da segunda estrofe. E o sino bem alto. Segundo verso, delém, dem. Terceiro verso, delém, dem. Quarto verso, delém, dem. Quinto verso, delém, dem. Aí tem um espaço separando. E vamos para a terceira estrofe, que só tem 2 versos. Primeiro verso, toda a cidade. Segundo verso, ficou sabendo. Então, as estrofes não tem
uma estrutura muito rígida. Ela pode ter 2 versos, pode ter 3 versos, pode ter 4, 5, 10, depende da vontade do poeta que escreveu a poesia, tá certo? E o poeta, ele pode fazer poesia com o que ele quiser, com o que tocar a ele, com o que ele achar que vai ser legal colocar em palavras. Pode ser um sentimento, pode ser um ser real ou imaginado por ele, ou até alguma coisa, uma situação que ele queira fazer uma graça, ou deixar marcado para sempre. Quer ver? Vou ler para vocês uma poesia que chama, desse livro aqui, ó, Girassóis e outras poesias, de Lalau e Laura Beatriz. O Lalau é o ilustrador e a Laura Beatriz é a poetisa. E o nome da poesia, sabe qual é? Melequinha. E ela dedicou para Helena, ó, para Helena. Olha a ilustração da poesia. Vou ler para vocês. Poesia fala, o nome da poesia, Melequinha. Que nariz escuro! Eu tenho medo. Ei, me tira daqui com o dedo? Então, uma poesia para uma meleca de nariz. Por que será que ela fez essa poesia para meleca de nariz? Com certeza, alguma situação que envolvia essa menina Helena, que ela achou engraçado, ela quis perpetuar, quis deixar para sempre num livro, em forma de uma poesia, para essa criança chamada Helena. Outra coisa, poesia geralmente tem rima, mas não é sempre. E nem sempre ela precisa estar arrumadinha em versos ou estrofes. Quer ver? Eu vou ler para vocês um texto que tem nesse livro aqui, chamado Poesia Fora da Estante. E fala um pouquinho, explica um pouquinho isso aqui, olha. Nem sempre é preciso arranjar as palavras em versos certinhos para fazer poesia. Elas, na folha de papel, então surgem combinações novas para a gente descobrir. Pode-se brincar com elas na folha de papel, então surgem 1000 combinações novas para a gente descobrir. A gente constrói com palavras, quer ver? Olha, ó, essa é uma poesia. Olha a forma diferente como ela foi escrita. Os versos estão um pouco desorganizados no papel, diferente do que a gente costuma ver. E ela diz assim, ó: vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver, não ver, vir, não vir, vir, não ver, ver, não vir, ver navios. Essa poesia a gente vê bem que ele está brincando com as palavras. É o Haroldo de Campos, o poeta. Então ele escolheu palavras e ele brincou com essas palavras. Olha, essa aqui é do Ferreira Goulart, olha como ela está na página. Uma palavra separada da outra. E aí a poesia é girafa, farol, gira, sol, faro, girassol. Essa outra aqui também é do Ferreira Goulart, olha. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, marco azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. E olha essas aqui, que gracinha, olha. Chama Jacaré Letrado, que é do Sérgio Caparelli, e a outra, A Primavera Endoideceu. Eu vou deixar essas poesias também para vocês lá no final, e vocês vão ter a oportunidade de ver, de ler essas poesias e pensar sobre essas poesias também, tá? Aqui mesmo agora eu já vou deixar algumas poesias agora aqui no vídeo. Então, eu já falei para vocês que é preciso
quando a gente vai fazer a ilustração da poesia, que a gente precisa respeitar, né, a poesia, respeitar a escrita da poesia, tá? Não pode sair daquilo. E aí vou colocar aqui para vocês algumas formas também de vocês colocarem essa poesia no papel, tá? Porque ela também, olha, vocês podem colocar a poesia escrita no meio e ilustrar em volta. Vocês podem colocar, olha essa aqui, ó, num canto da folha e ilustrar o resto da folha. Vocês podem, aqui, ó, o que o ilustrador fez? Desenhou e usou um pedacinho aqui para escrever, para colocar a poesia. Deixa eu ver outra diferente aqui para vocês verem. Ó, essa aqui também, ó. Essa aqui fez uma poesia para a escola. Vou ler para vocês que ela é bem divertida. O nome da poesia é Escola e é do José Paulo Paes. Vamos ver se vocês concordam com essa poesia dele. Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias. A chefe da escola é a diretora. A diretora manda na professora. A professora manda na gente. A gente não manda em ninguém. Só quando manda alguém plantar batata. Além de fazer lição na escola, a gente tem que fazer lição de casa. A professora leva nossa lição de casa para casa dela e corrige. Se a gente não errasse, a professora não precisava levar lição para casa. Por isso é que a gente erra. Embora não seja piano nem banco, a professora também dá notas. Quem não tem boas notas, não passa de ano. Será que fica sempre com a mesma idade? Essa poesia aqui da escola, nesses tempos de hoje, ela está um pouquinho diferente, né? Porque nem vocês e nem nós, professores, estamos indo para a escola. É lição de casa, virou lição da escola, né? Fazer o quê, né? Tomara que passe logo. Então, voltando ao nosso tema aqui, que é a ilustração da poesia, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a poesia em uma folha, assim, ó. Ó, eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi a poesia em uma folha, pode ser aqui, pode ser no meio, pode ser em pé. Eu vou colocar umas fotos no final. Vocês vão escrever e o espaço que sobrar, vocês vão ilustrar a poesia Segredo da Henriqueta Lisboa. Tá certo? Bom, acho que ficou bem explicado. Ah, não. Faltou uma coisa que eu queria explicar para vocês. Quando vocês forem ilustrar, procurem ocupar o espaço da folha, tá vendo? Ó, o espaço sem deixar espaço branco para trás, tá, gente? Ocupem todo o espaço da folha. Olha essa aqui, ó. Essa poesia eu também gosto muito, chama Paraíso. Ó, a ilustração tá aqui no canto e todo o espaço foi ocupado. Então, a gente não vê aqui nenhum espaço branco, ou desenho em branco embaixo. Ou é chão, ou é céu, tá vendo? Olha. Procurem ocupar o espaço da folha para ficar um desenho bem bacana, uma ilustração bem bacana. Eu quero ver qual será a ilustração de vocês para essa poesia da Henriqueta Lisboa, tá bom? Vamos conversar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Beijo!